Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo sobre trovadorismo. Para isso, nós vamos corrigir a avaliação que vocês já fizeram, para que vocês estejam aptos a fazer aí uma recuperação e tirar uma boa nota. Beleza? Então, sem perder muito tempo, já vamos lá começar. Assinale a afirmativa correta com relação ao trovadorismo. Letra A. Um dos temas mais explorados por esse estilo de época é a exaltação do amor sensual entre nobres e mulheres camponesas. É verdade, gente? É óbvio que não. Né? Primeiro, que o amor sensual não é exatamente, né, o amor que é descrito nas cantigas trovadorescas. E outra, que não é entre nobres e mulheres camponesas. Né? Você tem, nas cantigas de amor, uma relação de vassalagem, então geralmente é um cavaleiro, né, cortejando uma dama, ou então alguém da nobreza também cortejando uma mulher da nobreza, ou nas cantigas de amigos, sim, você tem mulheres camponesas em busca não, né? Está esperando o seu amor, mas não tem relação com a nobreza, tá? Letra B. Desenvolveu-se especialmente no século XV e refletiu a transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica. Não, né, gente? Sabemos que o trovadorismo ele inicia na língua portuguesa lá no finalzinho do século XII. E ele vai sim se desenvolver ali até os meados do século XV, porém, ele não tem essa transição da cultura teocêntrica para a cultura antropocêntrica, não. Isso que vai ter é lá no naturalismo, né? Naturalismo não, perdão, no humanismo. A estética literária que vem após o trovadorismo, que serve ali como um intermeios entre o trovadorismo e o renascimento, tá? Ou o classicismo. Então, está errado. Devido ao grande prestígio que teve durante toda a Idade Média, foi recuperado pelos poetas da Renascença, época em que alcançou níveis estéticos insuperáveis. Veja só, o trovadorismo teve sim um grande prestígio durante boa parte da Idade Média, não foi toda, e foi recuperado pelos poetas da Renascença? Não. Tá? No Renascimento, o trovadorismo perde totalmente o espaço. Ele não vai ser mais motivo estético para ser colocado em pauta, né, na produção literária, pelo contrário. Né, lá no Renascimento eles vão buscar outras concepções de mundo, vão retornar os seus olhares para a cultura grega, para culturas mais antigas, né, justamente porque eles saem de uma Idade Média que proibia você ter acesso a isso aí. Né? A Idade Média marcada pela imposição da igreja e da censura da igreja. A igreja não deixava as pessoas terem acesso, né, ao conhecimento produzido pela humanidade até então. Por isso que no Renascimento o que vai prevalecer é justamente essa visão antropocêntrica e o resgate da cultura grega, da cultura clássica. Tá? Então, o trovadorismo só existe realmente nessa época aqui, ele não vai ecoar mais para frente, não. Letra D. Valorizou recursos formais que tiveram não apenas a função de produzir efeito musical, como também a função de facilitar a memorização, já que as composições eram transmitidas oralmente. Pessoal, obviamente que sim. Tá? Vocês sabem que a forma, quando a gente fala recursos formais, a gente está falando da forma do poema, como que ele é construído, a forma de fato, como você olha para ele e vê, né? As palavras, como elas estão posicionadas, enfim, isso é a forma de um poema. Eles não estão ali só para um efeito musical, mas também para facilitar a memorização. Né? Você sabe que as cantigas trovadorescas têm esse nome cantigas porque elas eram cantadas, elas não eram recitadas como os poemas que a gente vê hoje em dia. Então, naquela época, para facilitar a memorização, até porque as pessoas não tinham o costume de escrever, pois, primeiro, boa parte da sociedade não sabia escrever e nem ler, né? E, além disso, era muito difícil você ter acesso a materiais para fazer uma escrita. Então você musicava. Então as cantigas trovadorescas eram sempre cantadas com acompanhamento de instrumentos musicais. Então essa aqui está correta, é a letra D. Letra E. Tanto no plano temático como no plano expressivo, esse estilo de época absorveu a influência dos padrões estéticos greco-romanos. Aqui já falamos que não, né?
o contexto histórico-social em que o trovadorismo se desenvolveu era o contexto da Idade das Trevas, e levava esse nome, ou melhor, que levou esse nome, justamente porque havia escuridão em relação ao conhecimento. Os saberes da humanidade eram privados a quem a igreja deixava, né? Então, muita coisa não era possível ter acesso. Então, a produção grega e romana foi privada das pessoas. E ela vai voltar, então, lá no Renascimento, como eu acabei de falar ali para vocês. Então, a letra D é a correta. Leia o texto. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus, se verrá cedo. Verrá é virá, levado, agitado. Então, vamos ver o que é que está perguntando aqui. A respeito do texto acima, qual é a alternativa correta? Letra A. Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta a Deus seu sofrimento amoroso. Errado. Nós sabemos que as cantigas de amigo, elas têm eu lírico feminino. Muito embora geralmente elas fossem escritas por homens, né? O eu lírico, que é o quê? A voz do poema, é quem está falando aqui no poema. Então, olha, quem fala assim, ó, ondas do mar levado, se vistes meu amado, veja, quem está falando aqui é um eu lírico feminino, tá? Mesmo que tenha sido escrita por um poeta homem. Então, aqui está errado. E não é a Deus que está manifestando o seu sofrimento, né? E sim as ondas do mar. Nessa cantiga de amor, o eu lírico feminino dirige-se a Deus para lamentar a morte do ser amado, não, né? Do seu amado. Então vamos lá. O eu lírico aqui é feminino, de fato, mas não é uma cantiga de amor, né? Sabemos que esta é uma cantiga de amigo. Então, não é uma cantiga de amor. Dirige-se para Deus, também não. E não fala de morte nenhuma. Então, né, não está correta também. Letra C. Nessa cantiga de amigo, o eu lírico masculino manifesta as ondas do mar, sua angústia pela perda do amigo em trágico naufrágio. Gente, mais uma vez, né, o eu lírico não é masculino, o eu lírico é feminino e vai sim falar com as ondas do mar, mas não fala em nenhum momento sobre naufrágio e nem sobre perda do amigo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se vistes meu amigo, ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verrá cedo, e ai Deus se virá cedo. Então, ela não fala que ele morreu, que perdeu o seu amado, né? Pelo contrário, ela fala que está ali na expectativa de que ele retorne, tá bom? Então, não é isso. Letra D. Nessa cantiga de amor, o eu lírico masculino dirige-se às ondas do mar para expressar sua solidão. Também não faz o menor sentido. E, obviamente, então, só sobrou a letra E. Nessa cantiga de amigo, o eu lírico feminino dirige-se às ondas do mar para expressar sua ansiedade com relação à volta do amado. Aí sim está corretíssimo. Tá? As cantigas de amigos geralmente vão ter essa composição mesmo. Um eu lírico feminino dirigindo-se a um elemento da natureza, aqui nesse caso são as ondas do mar, para expressar sua ansiedade com relação à volta do seu amado. Essa é a principal característica aí das cantigas de amigo. É essa expectativa de que o amante dessa mulher, né, que é o eu lírico, retorne para ela. Tá bom? Então, letra E. Número 3. Considere as seguintes afirmações sobre o trovadorismo. Número 1. As cantigas líricas se subdividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Está correto? Perfeitamente correto. As cantigas satíricas se subdividem em cantigas de escárnio e de maldizer. Correto também. Então, número 1 e número 2 estão corretas. 3. Nas cantigas de amor, o trovador sempre declara seu amor por uma mulher do campo, exaltando a sua simplicidade. Não, né? Sabemos que nas cantigas de amor, o trovador vai declarar o seu amor por uma mulher da nobreza, uma donzela, uma dama nobre, né? Que vai rejeitar esse seu amor. Então não vai ter uma simplicidade, não, e nunca é uma mulher do campo, pelo contrário. Tá? Então aqui, nas cantigas de amor, temos um trovador declarando o seu amor por uma mulher da nobreza. Então aqui está errada essa alternativa. 4. A principal característica das cantigas de amigo é o sentimento feminino que exprimem.
apesar de terem sido escritas por homens. Está correta. Não que todas, né? Hoje já existem pesquisas que mostram que possivelmente existiram mulheres trovadoras, né? Mulheres que escreviam também algumas cantigas, embora fosse papel muito mais masculino naquela época. Até porque as mulheres geralmente eram privadas de acesso à educação formal. Então, muito raro uma mulher saber ler e escrever. Mas, enfim, essa é uma característica importante das cantigas de amiga. É um sentimento feminino, mesmo tendo sido escritas por homens. Então, temos, por enquanto, a número 1, a número 2 e a número 4 como verdadeiras. As cantigas de maldizer eram indiretas que exploravam palavras e construções ambíguas, expressões irônicas, sem revelar o nome da pessoa satirizada. Aqui temos um pequeno, né, como eu poderia dizer, aqui, se não prestou bastante atenção, pode dar um deslize. Porque aqui, as cantigas que têm palavras ambíguas, expressões irônicas e não revela o nome da pessoa satirizada, não é a cantiga de maldizer, e sim a cantiga de escárnio, tá? Então, a cantiga de escárnio. Então, aqui está errado também. Então, nós vamos ter como corretas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Alternativa E. 4. Leia o texto. Estes meus olhos nunca perderão, Senhor gran coita, mentre eu vivo for, e direi-vos, fremosa minha Senhor, destes meus olhos a coita que há. Choram e cegam quando alguém não vem, e ora cegam por alguém que vem. Tá? Veja, gente, aqui está no galego-português, por isso essas palavras meio estranhas, né? Mas você lendo com bastante atenção, você consegue entender aí as principais questões. Então, vamos lá. O texto acima é uma cantiga de amor, uma cantiga de amigo, de maldizer ou de escárnio. Gente, é muito fácil a gente observar. Tá? A gente vai olhar aqui, principalmente, essa parte. Fremosa minha Senhor. Tá? Aqui, gente, é a minha Senhora Formosa. Formosa, né, na época, era utilizada para dizer da beleza das mulheres. Então, aqui nós já vimos esse significado dessas palavras nas nossas aulas. Então, quem assistiu às aulas, quem fez anotações, sabia o que significava Fremosa minha Senhora. Então, aqui, gente, sabemos que ele está colocando essa posição de respeito à mulher e, principalmente, ao tratar ela como minha senhora, ele está se colocando numa situação de vassalagem, ou seja, de alguém que se subordina a essa mulher, alguém que está numa condição de inferioridade em relação à mulher amada. Então, pessoal, aqui nesse caso, nós vamos ter o quê? Uma cantiga de amor. Sabemos que uma das principais características é a vassalagem amorosa. É ele se colocar como inferior, como subordinado à mulher. Outra coisa é a gran coita. A coita de amor é esse sofrimento, né? Por não ter esse amor correspondido. Então, a coita de amor é algo também colocado como conteúdo temático de boa parte das cantigas de amor. Então, essas características devem ser observadas para que vocês consigam responder corretamente. Tá bom? Então, aqui é uma cantiga de amor. A respeito das cantigas de amigo, considere. O eu lírico é sempre feminino e expressa saudade. Expressa saudade, espera ou preocupação por um namorado. Num texto chamado amigo. Sabe verdadeiro? Verdadeiro, tá, gente? Olha só. Essas são as características das cantigas de amigo. Então, prestem atenção aqui, né? Porque é isso que vocês precisam saber. Possui uma linguagem complexa e rebuscada, principalmente se comparada às cantigas de amor. Possui, gente? Não, né? Pelo contrário, uma linguagem super simples. Então aí vejam que até é uma questão de gênero colocada, porque como o homem queria se passar por uma mulher, e na época as mulheres não tinham tanto acesso à educação, eles escreviam de uma maneira muito mais simples do que as cantigas de amor, né? Porque estava se passando por uma mulher. Então, a número 2 está incorreta. Número 3. O eu lírico apresenta a coita de amor, pois vive uma paixão impossível. Bom, acabamos de falar da coita de amor, que é esse sofrimento de um amor não correspondido, né, que está presente o quê? Na cantiga de amor, e não na cantiga de amigo. Então, está incorreto. 4. É comum
que essas cantigas apresentem diálogos entre o eu lírico e algum elemento da natureza? Sim. Então vejam, a número 1 e a número 4 estão corretas. Tá? Esses diálogos são justamente o que a gente falou lá em cima, quando a gente estava vendo as ondas do mar de Vigo. Né? O eu lírico se reporta a um elemento da natureza para expressar o seu sofrimento, a sua angústia, né? A sua saudade. Tá bom, pessoal? Então aqui nós vamos ter corretas a número 1 e a número 4. 1 e 4. Analise o fragmento abaixo. Trovas não fazeis como Provençal, mas como Bernardo de Bonneval. O vosso trovar não é natural. Ai de vós, com ele o demo aprendestes. Em trovardes mal, vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Por isso, Dom Pedro em Vila Real, fatal foi a hora em que tanto bebestes. Tá? Vejam só, gente. Aqui eu vou ter o quê? Uma cantiga de escárnio, né? Sabemos, vimos já as características, sabemos que elas vão fazer esse tipo de crítica às pessoas. Aqui vejam que ele faz uma crítica, mas até que não é tão agressivo, não usa palavras de baixo calão, tá? Então, eu vou ter uma cantiga de escárnio. Agora vamos ver essa outra. A dona que eu sirvo, que muito adoro, mostrai-me, Deus, pois eu vos imploro, senão dai-me a morte. O texto acima pode ser classificado como o quê? Uma cantiga de amor, né, gente? Esse sofrimento todo, né? A dona que eu sirvo, olha aqui, né? Uma característica importante da vassalagem amorosa que eu já falei para vocês, que é essa condição de servidão, né, que se coloca no texto. Então, uma cantiga de amor. Ai, flores do verde ramo, se saberdes novas do meu amado, ai Deus, onde ele está. Tá? Vejam, olha com quem que está falando. Ai, flores do verde ramo. Um diálogo com as flores, se reporta às flores para pedir sobre o seu amado. As novas, né? Saberdes notícias do meu amado. Então, sabemos que esse tipo de construção, onde há um diálogo com elementos da natureza, onde há uma voz feminina, onde há a expressão de uma saudade do seu amado, vai ser uma cantiga de amigo. Ai, dona feia, foste-vos queixar de que nunca vos louvei em meu trovar, e umas trovas vos quero dedicar, em que seja louvada de toda maneira sereis. Tal é o meu louvar, dona feia, velha e sandia. Então aqui vejam, ele está falando de uma mulher que foi reclamar que não tinha sido ainda contemplada com uma cantiga desse trovador, e ele fez uma cantiga para ela, né, dizendo que ela era uma dona feia, uma mulher feia, e que ela era feia, velha e sandia. Tá? Sandia é louca. Então, veja, esse tipo já com palavras mais fortes, uma crítica mais ácida, é o que a gente vai chamar de cantiga de maldizer. E leia a cantiga abaixo para responder as questões 10, 11, 12 e 13. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora alva e de pele rosadas. Quereis que vos retrate, quando eu vos vi sem manto. Maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal. E a vós, filha de Dom Pai, Muniz, parece-vos bem, que me presenteeis como a guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Então, veja só. Bom, só falando da guarvaia, que era um manto luxuoso, provavelmente cor vermelho, usado pela nobreza. Então, veja, nós temos aqui um homem que se coloca, né, como completamente apaixonado por uma mulher da nobreza, né? E, bom, vamos às perguntas para nós fazermos a análise. A cantiga da Ribeirinha é considerada a primeira cantiga trovadoresca portuguesa, apesar de muitas discussões acontecerem a respeito dessa afirmação. A quem comumente é associada a autoria da cantiga? Gente, quem que é o responsável por escrever a cantiga da Ribeirinha? Né? Paio Soares de Taveirós. Então nós vimos lá na nossa aula
na primeira aula sobre essa parte do trovadorismo, que ele, né, é quem provavelmente escreveu a Cantiga da Ribeirinha, que era pelo menos considerada como a primeira obra literária da língua portuguesa. Considera-se que a composição dessa cantiga ocorreu no final do século XII, durante o século X, durante o século XIV, no final do século XIII, no início do século XI. Então, embora existam muitas discussões e não saiba exatamente quando isso aconteceu, né, a data estipulada é final do século XII, 1189, 1198, não se tem uma data precisa, mas considera-se, né, no final do século XII. Até porque as demais alternativas não fariam o menor sentido. Tá bom? 13. Os versos 3 revelam uma importante característica da cantiga de amor. Vamos voltar lá para nós vermos qual é o verso 3. Porque morro por vós. Olha só, gente. Porque morro por vós. A vassalagem amorosa, a interlocução, o amor cortês, a coita de amor, a saudade, é a vassalagem amorosa, tá? Não, gente, perdão. Aqui, nesse caso, não vai ser a vassalagem, né? Olha só, porque morro por vós. Ele se coloca como alguém extremamente apaixonado, né? Pensando melhor, não é vassalagem amorosa nada. E sim, é o que, gente? A coita de amor, né? O quanto esse homem sofre por essa mulher. E por fim, os versos 4 e 9 revelam uma importante característica das cantigas de amor. Vamos para o 4 e 9. 4. Minha Senhora Alva de Peles Rosada. 9. E Minha Senhora, desde aquele dia. Ai. Vejam, aqui o importante é a gente perceber os pronomes. Os pronomes são utilizados. Minha Senhora. Tá? Esse Minha Senhora, né, naquela época, justamente era utilizado para colocar essa questão de subserviência, né, da pessoa ter um respeito a alguém que estava numa postura social superior. Então, nesse caso, é o que a gente vai chamar, assim, de vassalagem amorosa. Tá bom, pessoal? Então, feita essa correção, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais. E aí, em breve, eu mando para vocês a nossa recuperação. Um grande abraço, até a próxima aula.